Alô, gente amiga, estamos ao vivo, é o programa Fernando Sérgio. Hoje, você sabe, é sexta-feira e nós estamos começando de uma maneira diferente. Vocês devem estar perguntando, cadê o prefixo, cadê a música do programa? Acontece o seguinte, hoje eu me surpreendi. Geralmente eu acordo muito cedo, por volta de 5h30, 15 para 6 aproximadamente, para preparar aqui o ambiente. Nós temos aqui em casa perto de 6 computadores, mas na verdade 5 de uma forma direta ou indiretamente envolvidos com o nosso programa e 3 realmente ajudam a fazer o programa. E obviamente são computadores que são terminais, né? Você tem aquela conta da NET, um alô para a Vera Lúcia Pereira Carvalho, para a Ecleia Cardoso de Queiroz, para a Regina de Lyon. Naturalmente, esses computadores eles se complementam, mas cada um per si, ele consegue conectar à internet. Então, a primeira coisa que eu faço ao acordar é, além de fazer o café, que essa me acorda um pouquinho mais tarde, e como você sabe que é um self-made program, ou seja, um programa feito por nós mesmos, né? Então, o que acontece? Eu vou conectar na internet. E aí, eu vou mostrar para você, porque até eu teria hoje mais um convidado, eu tive a oportunidade de ligar para isso, eu disse, olha, não vem não, está vendo aqui, ó, não há conexão com a internet. Verificar os cabos de rede, conectar-se à rede Wi-Fi novamente, executar o diagnóstico da rede de Windows. Alô, Ian Brunet, alô, Jacques Sens. Aí você deve estar se perguntando, ué, Fernando, se não tem conexão com a internet, como é que você está no ar? Um alô para Irani Rendano. Eu estou no ar através da minha conta da Nextel, que tem suficientemente megabytes para que a gente possa fazer um programa, talvez um pouco mais curto, mas fazer um programa com relação e com qualidade na internet. Estamos fazendo com uma outra câmera que, a meu ver, ela tem mais qualidade de imagem e tem menos qualidade de som, e antecipadamente, se for o caso, estou pedindo desculpas a vocês. Regina de Lyon, estou te vendo, Fernando, bom dia, valeu, Zezé Ferreira, bom dia, Fernando Samira, bom dia. Hoje aqui conosco, Zezé, o nosso querido professor Isaías. Então, quando eu fiquei tentando ver se eu colocava, digamos aqui, o nosso Wi-Fi funcionando, né? Me parece, eu não sei o que houve, de repente a NET, que é a nossa provedora, está aí em manutenção. O curioso é que a televisão estava normal, o telefone está normal, mas nenhum dos computadores conectava na internet. Então, eu tentei. Quando chegou por volta de aproximadamente 6h30 da manhã, falei, não, eu vou ligar para os meus convidados, porque não é justo. Por exemplo, hoje o mestre Manuel Dionísio viria lá de Santa Teresa até aqui a Tijuca. Quem conhece o Rio sabe que é uma distância razoável. Liguei para o Manel, alô Dionísio, e expliquei, falou, não, Fernando, qualquer coisa, não, fica tranquilo, a gente marca um outro dia. Liguei também para o Rubens Teixeira, nosso querido amigo Rubens Teixeira, que foi secretário de Meio Ambiente e Conservação, Rubens Teixeira, que foi presidente da Conlurb, que agora é pré-candidato a deputado federal, né? E também foi o recente secretário de Transportes. Ele tinha marcado comigo aqui vir, e seria realmente muito importante para nós. Mas também não é justo, o Rubens vem lá da Barra da Tijuca, não é? Então liguei para o Rubens e disse, Rubens, olha, eu estou sem internet. E pelo tempo que está sem internet, isso hoje, excepcionalmente, eu acordei 5h30 da manhã. Não tive sono, pulei da cama e fui ver as coisas da internet. E eu não conseguia conectar. Ele falou, Fernando, é melhor adiar? Eu falei, não, melhor adiar, não é verdade? Então, tudo bem. E a terceira pessoa que viria hoje, como de fato veio, é o nosso querido Isaías. Aí, quando eu ligo para o Isaías, Fernando, já estou no transporte, quer dizer, o Isaías já estava a caminho. E eu falei, bom, qualquer coisa a gente vê até lá, quem sabe. E aí me veio a ideia de fazer pelo celular, meu celular particular, meu celular que realmente tem bastante qualidade, não tanta qualidade do ponto de vista sonoro quanto a câmera que nós fazemos aqui o programa. Então você vai ver que há uma diferencial, muito provavelmente um diferencial melhor na imagem.
mas o som é que eu acho que quando fica para 3 pessoas fica meio complicado. Eu já gravei de uma certa feita e percebi isso. De qualquer maneira, então, ainda sem aquela sofisticação, né, que você sabe, qual é a sofisticação? É a utilização dos aparelhos, porque se você não tem a internet, você normalmente, pode ser até um pouco falha minha, porque eu podia gravar, daqui para frente vou gravar, você não tem as vinhetas do programa, que é Fernando Sérgio, está o seu recado, aquela coisa toda. Mas eu entendo que o importante é manter a presença. Alô, Vinícius Leite, alô, Regina De Leon, alô, Anicácio Lopes, que está assistindo a gente. Lembrando que este programa também é repetido pela Rede Mais Esportes. Rede Mais Esportes, que você vai ver aí através do nosso amigo Michel Melay, sempre às 11 horas, na internet e em FMs. Então, um abraço a todos vocês. E queria lembrar também dos nossos parceiros, né? Nossos parceiros comerciais. Um abraço para a Camélia Flores, do meu amigo Alvinho, do Álvaro da Camélia, do Robertinho, e do meu grande amigo Serginho, que fica lá no Mercado das Flores, Camélia Flores. Olha, se você quiser dar flor, você pode estar para qualquer parte do Rio de Janeiro, que a entrega é de graça. Camélia Flores. Lembrando também das Espadas Katana, espadascatana.com.br, ou se você preferir, no Facebook, Espadas Katana. E você vai ter as espadas decorativas mais bonitas e autênticas espadas com corte e tudo. Por isso mesmo, não deixe em mão de criança. E lembrando também do Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, o melhor caminho para você fazer seguro. É muito fácil, o Bradesco Online. Você chega lá e você faz uma estimativa daquilo que você quer segurar. Tá bom? A todos vocês, nosso abraço. E, sem mais delongas, nós vamos aqui também passar para você a nossa recomendação de livros no dia de hoje. Antes de mais nada, falando do Caçador, o Caçador é o melhor restaurante da Tijuca, e no Caçador você pode almoçar a nosso convite, não é? Você e mais 2 pessoas, bastando para participar desse sorteio, escrever, fazer um e-mail para sorteiofs@gmail.com. Aqui o livro Vida e Sucesso, de minha autoria, aqui os 100 segredos das pessoas de sucesso, e aqui como dizer tudo em inglês, fale a coisa certa em qualquer situação. Denise Guzmán Silva, bom dia. Elaine Melo, bom dia. Ademil Rei dos Santos, bom dia. Estamos assistindo. Bom dia, Samira Valente. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Muito bem, eu vou te pedir o favor de quem está aqui conosco? Professor Isaías Nascimento. Nosso querido professor Isaías Nascimento. E eu gostaria então, Samira, que você fizesse a câmera, porque eu vou estar aqui ao lado do Isaías, agradecer a vinda dele, porque sempre quando você quiser até baixar um pouco, a câmera está um pouco alta, não é? Nós vamos, tem que ser um pouquinho mais próximo, não é? Porque o som dessa câmera não é tão bom quanto o da outra. Mas então, mestre Isaías, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, Samira. Aniversariante ainda da semana, né? Aniversariante da semana, é verdade. Vamos manter as comemorações. É verdade. Bom dia, Verinha, bom dia, Zezé, demais amigos espectadores. Verdade. Mas o professor Isaías, primeiro quero agradecer que o professor Isaías chegou aqui hoje como se fosse Papai Noel. Com o saco cheio, mas numa boa. Saco de calma, de pão, né? Vários pães, trouxe queijo prato, trouxe suco de laranja, né? A gente não está habituado a tudo isso, né? Então, em razão do aniversário da nossa Samira, a gente tem que, de alguma maneira, retribuir esse carinho. Como ele chegou, já tem uns 20 minutos, a gente foi ali para a cozinha, tomamos um café reforçado, né, com pão e queijo. Mas, meu caro Isaías, como é que você vê esse momento do Rio de Janeiro que nós estamos vivendo, né? Você sabe que eu fiquei impressionado, porque, na verdade, apesar da intervenção que está havendo no Rio de Janeiro, e o esforço é grande, mas ainda é um pouco longe, né, de se conter atos de violência, essa coisa toda. Demanda em muito tempo. Fernando, o que nós temos de parâmetro no mundo recente foi a experiência de Nova York, né, há um
uns 15 anos atrás, Tolerância Zero. Verdade. Na qual eles tiveram êxito absoluto. Com Rudolf Giovanni, né? Exatamente. Giuliani. Então foi uma experiência para o primeiro mundo, sobretudo, né? De forma que houve um grande investimento na polícia, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto salarial. Eliminaram praticamente a questão da corrupção policial e fizeram de uma polícia que era agressiva uma polícia cidadã. Uma experiência que nós conhecemos, que lemos, foi bastante exitosa. Uma outra experiência mais comparativa com o Brasil foi a da Colômbia. A Colômbia viveu sob guerra durante muitos anos, em razão da questão do narcotráfico, né? Então tinham as cidades dos cartéis e tal. Então, o que eu retiro dali é que houve um grande investimento social nas comunidades, nas regiões. E, por fim, acabou a guerra porque houve um armistício, um entendimento entre eles. Na Europa, Fernando, o que a gente verifica é o seguinte: a guerra que existe em algumas situações são guerras separatistas. Isso. Né? O caso da Espanha, o caso da Itália, que teve muito tempo, ainda no Reino Unido, né? Que é um componente de uma violência absurda, maior talvez do que a nossa aqui, e que é um componente diferente da nossa ação. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, Samira, sobre a história da violência no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Fernando, experimentou 308 anos como colônia. Então ele foi colônia de 1500 a 1808. Praticamente o governo lá em Portugal e nós brasileiros. Nós aqui. Foi um período de enorme violência. A colonização no Rio de Janeiro foi violentíssima. Quando eles dizimaram as tribos indígenas que viviam no Rio de Janeiro, eles dizimaram sobre dois aspectos. Aquela relação que destruía toda a questão da saúde e muita guerra, porque muitos índios se juntaram aos franceses e muitos índios se juntaram aos portugueses. Então nós desconhecemos... E tinha os holandeses. Holandeses mais no Nordeste. Nordeste. Então, ontem, no feriado, eu estava vendo o livro e estudando com a minha filha Isabela, que ela está no plano dessa Verdade que o professor Isaías é professor de história, então ele sabe daquilo que está falando. Né? E a gente verificou que essa violência ela é latente lá na formação. Quando a família real chega aqui em 1808, se estabelece uma outra relação. Aqui passou a ser a capital do Reino Unido. Isso. Então, Portugal, Algarves e Brasil passou a ser a capital do Reino Unido. Aquelas melhorias todas. Então, nós tivemos um período em que houve uma atenção muito grande ao Rio de Janeiro, em infraestrutura, em hospitais. Mesmo assim, era uma cidade violenta. Certo. Nós vamos ter um período, Fernando, que vai da República Velha depois, que quando aqui se estabelece como a capital do Brasil, com o presidente morando no Catete, com toda a administração pública federal aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, o aparato policial era muito maior. Era muito maior. Tudo estava em razão do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro recebia os migrantes, a partir, sobretudo, do início do século, e o processo de favelização que começava. O que faltou ao Brasil, e sobretudo aqui no Rio de Janeiro, foi a integração dessas duas sociedades. Uma sociedade tinha escravos, pessoas que passaram a conviver na cidade sem o devido qualidade de vida, e um alto poder econômico e político aqui. Sendo que o alto poder econômico ficou no asfalto e as comunidades foram se jogando para as comunidades. Eu me recordo, Fernando, recentemente, até na última vez que eu estive aqui, no dia que houve a ocupação da Rocinha pelo governo Sérgio Cabral, o Robson Saldi me ligou 4 horas da manhã. Um abraço para o Robson. Robson, um abraço. Professor, o senhor pode entrar no ar aqui? Ele estava na Rádio Globo nessa época. Ele fazia madrugada de sábado. Hoje ele está com Sidney Rezende. Professor, você pode entrar aqui ao vivo? O que eu vou falar? Ele falou assim: eu fui surpreendido
porque o governo está entrando na Rocinha. Era sábado para domingo. Eu falei, mas Robson, o que eu vou falar? Pô, faz uma pesquisa rápida aí, o que era a Rocinha antes, para a gente entender a Rocinha hoje. Eu, como eu tenho a minha técnica de pesquisa, em meia hora eu sabia tudo sobre Rocinha naquele momento. E pior, ele me botou, ele e o Beltrame fazendo o programa. Sim. Aí eu me dei conta do seguinte, olha, eu estou num debate aqui com o secretário de Segurança, né? E eu vou então para o meu viés. Qual foi o meu viés daquele dia? A Rocinha é uma comunidade não negra, ela é uma comunidade de nordestinos. Ali existia roças de plantação de legumes, de alface, daí vem o nome Rocinha. A classe média alta usava aquela situação por causa do circuito de fórmulas. Não a Fórmula 1, a fórmula de baratinha. Sim. E aquilo lá era um recanto do Rio de Janeiro. Baratas, gente. Tinha aquele carrinho que havia, né? Que tinha até o Chiculante. Exatamente. Foi um grande corredor e tal, que fazia aquele circuito no entorno. É como Interlagos hoje. Só que não tinha tanto barraco assim como não, hoje não tinha tem. nada. Não tinha nada. E o, Rio, circuito. E o Rio de Janeiro de Como se fosse um autódromo, né? Exatamente. E o Rio de Janeiro de posse de grandes obras, desde o início do século, pavimento crescendo absurdamente, trazia mão de obra do Nordeste. Lá, raramente você vê um bandido de cor negra. Que isso, inclusive, ser bandido não é uma... Não é questão de raça. Lá são nordestinos. Então, o que acontece com essa violência inicial? É que nós não investimos na educação naquele pessoal. Então, eles estão lá desde o início do século, porque antes não existia a Rocinha. A Rocinha não tem 100 anos. Então, estou pegando um caso exclusivo, e aí o doutor Beltrame discutindo conosco, né, num bom debate, eu falei o seguinte, olha, se vocês não entrarem com escola, ação social, profissionalizante, sobretudo no segundo grau. Essas crianças lá... Ele não é tão importante esse particular, é a faculdade, mas é a pessoa ter uma profissão. Nós estamos falando, Fernando, de 2012, 2013. Lá já tinha 80 mil habitantes. Uma cidade de 80 mil habitantes, Samira, Fernando e ouvinte, em qualquer estado, essa cidade tem um número X de hospitais, um número X de médicos, um número X de professores, um número X de policiais, para dar atenção àquelas 80 mil. Existe uma correlação entre serviços, população e servidores públicos. Eu queria fazer até uma pausa, você vai continuar aqui, para mandar um abraço para o doutor Rubens Teixeira, que provavelmente está nos vendo nesse momento. Ele viria aqui hoje, eu que tive o cuidado de ligar para ele e dizer, olha, eu estou sem internet. E é verdade, vocês estão vendo o programa através da minha conta pessoal de celular, para que este programa não deixe de ir ao ar. Mas como eu sabia que o doutor Rubens iria se deslocar da Barra da Tijuca para cá, evidentemente que eu não tinha certeza, até agora está tudo bem, mas através do celular pode haver um corte a qualquer momento. Não seria justo que eu não informasse a ele e que eu não informasse ao mestre Dionísio, que seria também o convidado de hoje, este fato. Mas, de qualquer maneira, aí, como o Isaías, professor Isaías, já estava a caminho e teve a gentileza de aqui chegar, mesmo sabendo que poderia não haver o programa, fica essa explicação, e que brevemente nós teremos aqui o nosso querido Rubens Teixeira para poder participar e falar. Mas, continuando... Mas, Fernando, então, voltando... Desculpa a interrupção. Eu fiz um preâmbulo para o caso da Rocinha, porque lá se estabeleceu uma das primeiras UPPs, né, Unidade Pacificadora, e hoje esse projeto está sendo deixado de lado em algumas regiões. O fato é que, quando eu falei da violência lá, que sempre existiu, o Rio de Janeiro sempre foi muito violento, mas existiu um determinado momento que isso foi pactuado, porque a sociedade ela é um processo de pactuação entre o que pode ser feito e o que não pode ser feito, entre o que é permitido e o que não é permitido, e isso é um processo de educação também. Então, como a população acredita em determinado simbolismo, né, por que, por exemplo, quando nós chegamos em determinado sinal de trânsito, a gente para? Porque existe uma educação e uma convenção, existe um respeito àquilo ali.
por que em determinada situação o cidadão não avança além daquilo que lhe é permitido? Porque ele sabe que ele vai ser punido, e todos serão punidos. Então, o Fernando, eu acredito também que, recentemente, esse quadro político do Rio de Janeiro, ocorrido desde sempre, mas com o governo Sérgio Cabral, ele gerou o que nós chamamos pejorativamente de Casa da Mãe Joana. É uma caixa de ressonância. Quando a população embaixo, como diz Hélio Gaspar, do andar de baixo, descobre que a pessoa está lá em cima, está roubando, e da maneira que foi feito, tá certo? Eu não vou dizer, por exemplo, que Tancredo Neves, que aqueles políticos de antigamente, para quem conhece um pouquinho da história, não faziam os seus conchavos, as suas as baracutaias, suas arrecadações para a campanha. Pô, sempre teve. Mas a pessoa... Era para a campanha. Para a campanha. Agora, e esse tipo de situação que ocorreu no Rio de Janeiro, que a todo dia nas delações são autoexplicadas ali e referenciadas, é uma coisa absurda. Então, você teve um valor absurdo de valores que foram deixados de investir em serviços sociais e nós estamos pagando preço. Estamos pagando preço alto. Porque qual o grande problema que eu analiso hoje, Fernando? Se alguém falasse assim, Isaías, você está com 60 anos, o que você não vai tomar mais? Vai? O que você pensa de imediato para a juventude? Uma coisa que às vezes a população não sabe, mas é bom falar. A escola de primeiro grau no Rio de Janeiro é muito boa. A de primeiro grau. Aquelas dos 9 anos de ensino fundamental. Nós temos 1.100 escolas na capital e cobre quase que a totalidade das crianças do Rio de Janeiro. Agora, o que o Rio de Janeiro não tem? Escola de segundo grau. Que é quando essa criança, com 15, 16 anos, sai e se prepara para chegar a uma faculdade. Isso aqui o Rio de Janeiro... Ou a um curso profissionalizante. Porque eu acho também, É estadual, o seguinte, né? durante muito tempo, em termos de Brasil, se pensou só na universidade e se esqueceu, se deixou de lado os cursos profissionalizantes. E tem muita gente egressa de famílias humildes que necessita urgentemente trabalhar. E não tem tempo, pode ser até que depois, através do trabalho, financia uma faculdade. Mas não tem tempo para esperar a faculdade. E aí a pessoa fica desarrumada na vida. Qualquer presidente da República hoje, candidato, seja de direita, de esquerda, de centro, ele vai ter que ter um foco nessa questão da juventude e não mais da criança. Eu tenho para mim que, com o governo Fernando Henrique, governo Lula e um pouquinho da Dilma, houve uma redefinição da questão da educação primária, da primeira fase da educação. Eu me lembro que eu debatia com você lá no programa da Rádio Tupi, sempre com informações sobre educação. Eram creches, era a questão do salário do professor. Então, a gente conseguiu solucionar muito próximo dessa situação relacionada às crianças. Aquela primeira... Voltou. Imagina, é a coisa do celular, né? Da forma que a gente está fazendo o programa hoje. Agora, Fernando, quando a gente fala de violência, né, nesse aspecto, existe também um processo, um déficit civilizatório nosso. Né? Por que mesmo em determinadas áreas da sociedade, você pega crianças, de jovens, que não têm estudo, mas eles são respeitosos com outros. Porque tiveram educação familiar. Aqui é a base. É a base. Né? A educação vem da família, a instrução é da escola. Exatamente. Então, Fernando, você tem que ter essa base aqui. Tá certo? Eu me recordo que meu avô, no dia de 2 de novembro, lá quando eu era criança, ele não permitia jogos de baralho, não permitia festa. Era um feriado, mas dia 2 de novembro. Todo mundo recluso, para a igreja. Era o Dia dos Mortos. Dia dos Mortos, correto? Dia dos Finados. Aquilo ficou na minha cabeça. Sabe? Então, para mim, o dia 2 é um dia de referência dos meus antepassados. Nesse particular, você não acha que quando a gente cantava o hino nacional, no primário, porque na minha época foi primário, né, quando se cantava o hino nacional, quando a gente perfilava, de repente, isso não fica também na gente? E de repente largaram a mão. Você não acha que essa coisa de chamar professor de tia e de tio, professor é professor?
professor, não é tio, não é tia. Isso, de uma certa forma, também não dá uma certa confusão? Isso dá, Fernando. Agora, eu tenho para mim que no tratamento lá na primeira fase da criança, É até interessante. é até interessante porque a criança precisa de construir uma relação, afetividade. uma afetividade com o professor. E ele pode chamar de senhor, senhora, mas como normalmente as professoras de primeiro grau dessa fase inicial são jovens, normalmente você não tem idosas, Não tem. então acaba que elas ficam meio que ela quase tem a idade das mães. Mas isso aí, talvez o que falte é hoje aquela autoridade em sala de aula já um pouco mais à frente. Uhum. Eu senti muita dificuldade, eu trabalhei no primeiro grau até os anos 2000, né, quase 20 anos que eu saí da sala de aula do antigo ginásio, eu já senti uma diferença muito grande, né? Que quando adentrava a sala de aula, a gente exigia que o aluno tivesse sentado, estivesse compenetrado na Disciplina. disciplina. Mas eu já peguei a fase do celular. É um componente novo da sociedade. E aí, por gentileza, meus queridos, vocês podem, por favor, desligar o celular. Não, minha mãe pediu para deixar No mudo, no né? mudo, aquela coisa. Só a vibração. Tá bom, então eu vou lá ver com a direção se é isso mesmo. Então você vai perdendo tempo com a aula, você vai se estressando. Não, e às vezes o celular, por melhor que seja, é hipnotizante, né? Exatamente. Você fala uma coisa, o cara não ouve, ele está focado em outra. Não, hoje é proibido, inclusive. As crianças não podem mais levar o celular. Mas no início já tinha esse componente, né? Então, eu tive dificuldade, por exemplo, em manter a rigidez do comportamento, aquela cobrança, né? Porque você, dependendo do bairro, da região, você tem essa dificuldade. Dali surge esses aspectos relevantes do tratamento com o mais velho, né? Que aí é a origem das suas casas, das suas residências. Muitas crianças não têm a devida educação no lar, né? Por conta do pai trabalhar, a mãe, nos anos 60 para cá, teve que mudar o hábito da mulher e ela passou também a trabalhar, e as crianças ficam com os tios, com as tias, com o vizinho, com os avós. Isso aí é um levantamento, sobretudo na classe D. Isso é fato. Por isso que a gente recorre a Darcy Ribeiro. Ele, vendo esse quadro, o que ele pensou? Darcy Ribeiro, de saudosa memória. O que o mineiro pensou? Olha, vou fazer uma escola de ensino integral. Eu pego essa criança às 7 da manhã, eu dou café da manhã, ele faz atividade física, ele tem um ensino regular durante a manhã, almoça, vai para o alojamento, retorna na parte da tarde do ensino. Eu trabalho idiomas, eu trabalho artes, eu trabalho atividade profissionalizante, eu tenho dentista, eu tenho médico. Ele sai. E ainda tinha um casal mesmo, de pais sociais. Pais sociais. Ele sai às 17 horas. Se o pai não tiver condições de pegar às 17 horas, ele ainda vai ter um tempo de 17 às 19 com a administração da escola para que ele mantenha, e com o café da tarde ele sai naquele horário. E se ele não tiver pais e mães, ele tem onde ficar na escola, porque vai ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 alojamentos. Isso com o dentista foi, na verdade, até hoje, a grande contribuição de educação do Rio de Janeiro. Não há outro referencial. Tudo que se faz, de lá para cá. Não, tudo se faz, inclusive, é para se copiar. Se copiasse bem, tudo bem. Tudo bem, né? Se tivesse mantido e funcionar do jeito que não foi mantido, Fernando, a circunstância era outra. Fernando, Samira e queridos ouvintes, espectadores, vamos imaginar o seguinte: esse projeto ele foi dos anos 80. Nós estamos, portanto, há 30 e poucos anos desse projeto. Aquela criança, nos anos 80, tinha entre 5 e 10 anos. Vamos colocar 30 anos para frente, hoje ele tem entre 35 e 40. Quem é o delinquente hoje do Rio de Janeiro? Entre 30 e 40 anos, um pouquinho antes. E com aspirantes chegando mais cedo. Exatamente. Né? Porque não houve nada. Quer dizer, isso aí foi esse trabalho maravilhoso do CIEPS, independentemente de coloração política que alguém tiver. Porque se tivesse dito, não, há um substituto, não houve um substituto. E pelo contrário, a época de Moreira Franco,
os CIEPs foram abandonadíssimos. Eu me lembro, naquela época, meus meninos eram pequenos, e a gente sempre esteve aqui pela área da Tijuca, do Grajaú, e a gente ia à praia, via o Alto da Boa Vista. Não é? E quando a gente passava ali em frente ao Borel, você via aquela construção do CIEP, na verdade, tomada, ocupada por pessoas que não tinham onde morar. Quer dizer, aquilo jamais poderia ter ocorrido. E o resultado está aí, como você disse. Eu tenho para mim que faltou uma pactuação da elite ali. Porque o mentor era o Darcy Ribeiro. Sim. Mas teve o aval do Leonel Brizola, sendo que não poderia ter feito. O engenheiro, o arquiteto, foi o Oscar Niemeyer e toda a sua equipe. Só que por trás do projeto existia o Leonel de Moura Brizola. O Brizola, para os aficionados, pessoas que gostam dele, era realmente um grande orador, um visionário, um grande político. Mas tinha também uma oposição ferrenha que tem até hoje. Ele foi eleito naquela época, não tinha primeiro e segundo turno, era só eleição corrida, então ele foi eleito com um pouco mais de 30% dos votos, em 82. Já em 90, quando ele foi reeleito, ele já teve mais de 80%. Então, só que entre o governo Brizola e o governo Brizola de novo, né, houve o governo Moreira Franco. Aí foi o calcanhar de Aquiles da cidade do Rio de Janeiro. Porque o Moreira Franco, que hoje é braço direito do presidente Temer, ele, por um objetivo político da época, ele simplesmente eliminou o projeto. E ele foi ruim para a cidade, né, nesse aspecto, porque ele obrigou, no segundo governo Brizola, a retomada do projeto a ser mais caro, porque aquele projeto de 500 CIEPs iniciais não conseguiu se configurar. Quando eu trabalhei no projeto, já nos anos 90, na segunda fase, a gente sabia da dificuldade de você colocar o orçamento priorizando a educação, porque é cobertor curto. Uma vez eu falei com você no programa lá do Tupi, falei, Fernando, sabe o que vai acontecer? Várias regiões do Rio de Janeiro querem UPP. O custo da UPP, a gente tinha um levantamento, era X. Quem vai pagar essa conta? Porque vai chegar um momento que você não tem mais como botar batalhão, polícia, combustível, armas, bolete e salário dos policiais. Olha, ainda hoje, falando em policial que você estava comentando, ainda hoje eu vi um repórter da TV Globo fazer um comentário bastante interessante, que através da intervenção, os PMs receberam 200 veículos novos, nenhum deles blindado. Então, que adiantaria muito, e seria economia para o Estado, se tais veículos fossem blindados. Porque só até este mês de maio, perto de mais de 40 PMs foram assassinados de uma forma fria. Quer dizer, até nisso se mostra o despreparo do Estado, Isaías. Do Estado, quando eu digo, a União também. Sim. A gente tem problemas sérios na fronteira seca do Brasil, né? São vários países, tirando o Chile, né, que é um país bem desenvolvido, mas que não tem relações assim, criminais com o Brasil, o restante das fronteiras ali entra quem quer. Né? Você tem o Rio de Janeiro, que é banhado aqui pelo Oceano Atlântico, tá certo? E várias estradas importantes, viaduto. Então todo mundo que tem um mínimo de conhecimento geográfico sabe o que tem que ser feito, né? Você tem que fechar as fronteiras, você tem que ter... a gente via... Fiscalização. Você lembra aqueles filmes que a gente via da guerra? O jeito passavam por aquelas barreiras, os caras subindo ali preocupados, vai acontecer alguma coisa. Tá certo? Quando nós estamos dirigindo pelo Rio de Janeiro, que a gente vê que tem uma corporação policial exigindo carteira, documento do carro, Você fica preocupado. Tem que ir. Mandou parar, já preocupa, né? Então, você tem que voltar a ter fiscalização. Né? Agora, a proposta do Fernando Henrique, digamos assim, que é o pensamento dele, de uma certa forma, também é meu, e eu estou muito à vontade para falar isso, porque eu jamais me droguei. E não que eu seja melhor ou pior que quem tenha se drogado, eu conheço pessoas que se drogaram e que
têm aí uma vida normal e outros não. Mas, de qualquer maneira, a proposta do Fernando Henrique, que você sabe muito bem, seria a de legalização das drogas com o acompanhamento por parte de um Ministério de Saúde sério das responsabilidades. Ou seja, a pessoa, o viciado, seja no que for, seja em cocaína, seja na maconha, seria fichado, teria acompanhamento como uma proposta, se eu entendi bem, de diminuição dessa contenda que, a meu ver, está sendo cada vez mais enxugar gelo. Quer dizer, você vê, o exército entra, derruba as barreiras. No dia seguinte, as barreiras todas estão levantadas. E, ora, a intervenção não está aí para derrubar a barreira. A intervenção está aí para dar um mínimo de direito de ir e vir ao cidadão. E o pior... O que você acha dessa coisa do Fernando Henrique? Eu sou totalmente favorável, porque eu tenho para mim que, no caso do Fernando Henrique e dos projetos que são afeitos a essa proposta mundial, alguns casos avançaram e deu certo. Por exemplo disso, Holanda. Holanda. Recentemente, eu vi uma reportagem em que até um brasileiro que tem uma cafeteria lá dizia que aqui não há violência. E as drogas são legalizadas. No caso do Brasil, o Brasil é um país tão diferente dos outros, né? Aí você pega a Holanda. A Holanda é um país pequeno, com um poder econômico, uma renda enorme, né? 100% do povo escolarizado e de alto nível. De alto nível, né? Então, ele é um componente assim, a ser estudado, mas que ele não pode diferenciar. O que ocorre hoje, cara, às vezes a gente tem que trabalhar os números, né? Nós somos 210 milhões de habitantes. 210 milhões de habitantes, você põe aí 50 milhões, praticamente, de pessoas excluídas. Excluídas. Eles não têm nada. Eles se contentam com o que têm. Aí os filhos vão nascendo. Eles vão sendo jogados. Mas eles vão percebendo que existe um outro Brasil, né? Existe uma outra situação de vida. E qual é a saída para eles? Porque o ser humano nasce, ele vai se conscientizando, ele vai recebendo as suas influências, né? Eu, por exemplo, eu sou filho de nordestino. Me restava, aos 8 até os 12 anos, trabalhar no comércio ou em obras. Eu falei, pô, é um trabalho muito pesado para mim. Eu tenho que acordar às 5h30 todo dia da manhã, abrir a mercearia lá do meu pai, do meu tio, e às vezes eu trabalhava em obras, era muito pesado. Eu falei, não, vou estudar. Eu acho que uma das saídas que eu tenho é estudar. Meu pai é alcoólatra, morreu cedo. A única saída que eu tenho é estudar. Comecei a estudar. Estudar. Quando você estuda, você ganha um componente de conscientização e de visão de... Abre o horizonte. Aí você começa a estudar, a compreender o mundo. A se conscientizar, a entender quem está falando o quê, ter capacidade de discernir as coisas. E você vai percebendo que você tem que fazer bem a você e não fazer mal a você. Então, eu jogava bola com meus amigos. Aí eu ia para o campo de futebol. Antes de começar o futebol, vinha o cigarro da maconha. Cada um ia passando a maconha para dar o famoso trago. Quando chegava em cima de mim, ele falava assim, não, pula o Isaías. Isaías só joga bola. Eu vivi nesse mundo. Pula o Isaías. Não passa do Isaías não. Isaías é quadrado, aquelas coisas que tinha, né? E assim eu fui vivendo no meio de jovens que assaltavam, jovens que fumavam maconha, que não tinha cocaína na época. Só que eu tinha aquele componente educacional focado. Né? E aí... Você acha que isso foi autodidático? Foi você mesmo que se deu isso? Como é que você percebeu que... Eu percebi o seguinte, porque a minha família era sindicalizada, no sindicato têxtil. Sei. E eu conheci, quando eu era criança, através de verificar discurso, um homem chamado Elisânia Maciel, que depois veio até me ajudar muito no futuro. E aquele ambiente de política foi me obrigando a ler alguma coisa, a me conscientizar. Então, isso daí... É que te deu esse mote. Que eu entendo que todo ser humano tem esse direito. Ele tem um ser humano, para ele poder discernir lá na frente, mas é só através da educação.
Você não tem outra Só saída. não tem. Você não tem loteria esportiva, não tem quina. A pessoa fica sonhando. Até porque você vai, se você sem educação receber um prêmio qualquer, você vai malbaratar o prêmio. Eu ganhei uma bolsa de estudo, Fernando, uma vez, através do Jornal do Brasil, para fazer um curso na escola Universidade Cândido Mendes, sobre civilização egípcia. Professor Junito Brandão, o maior professor da história do Brasil sobre história do Egito. Fui fazer entrevista e passei. Mas era assim, você tinha que fazer o curso e no final do curso você tinha uma viagem para o Egito. Eu tinha mau dinheiro para sair de Bangu ao centro da cidade e até Ipanema. Está certo? Mas é interessante que isso não te frustrou. Não! Pelo contrário, te estimulou. Mas só que eu consegui quebrar a barreira através da educação. Então, eu estudei a teologia, estudei a Era dos Faraós, aquele que me ajudou lá no curso de História, mas eu fui fuçando aquilo ali. E hoje tem muitas pessoas que fazem isso. Agora, o que acontece com a sociedade hoje, Fernando, é que, a meu juízo, é que cada vez mais essa população que chega à idade de adolescente, ele não tem essas oportunidades que às vezes a gente buscava fazer. Exatamente. Tá certo? E uma coisa que tinha partido político. Olha, a pessoa não sabe o que é conviver no partido político. Como é bom você ir para um partido político, conversar com as pessoas, ouvir, tá certo? Se relacionar com aquelas pessoas que antigamente você tinha partido político. Interessantíssimo. O PDT tinha o PSD, tinha o PDT, tinha o próprio PT no início, PT, PTB, UDN, já mais para trás. Isso, as pessoas hoje não têm noção do que era isso. Não tem a União Democrática Nacional, que era opositora do Partido Social Democrático, que era do Juscelino Kubitschek. Antigamente era Arena e MDB. Depois, durante a Revolução, Arena e MDB. Mas como houve abertura, houve profusão de partidos. E a sociedade participava, os jovens tinham alguma saída. Hoje você não tem isso. Você vê só o caso da vereadora que faleceu recentemente, A Marielle. ela era politizada. Ela era de uma vertente lá do uma vertente de esquerda, radical, mas ela é dessas pessoas que devem ter tido a oportunidade de estudar, de se conscientizar. O que a gente vai entendendo, Fernando, é que todo mundo tem uma proposta, uma solução para diminuir a violência, mas ela passa, sobretudo, pela questão da educação. Porque a educação, eu fico imaginando, será que a pessoa sabe o que é ler o livro do Machado de Assis? A pessoa sabe o que é entender sem nenhum... Olavo Bilac, José Bonifácio, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, entender a poesia do Dorival Caymmi, entender o que era a música, como é, o futebol. O Brasil, olha que coisa interessante, o Brasil é um país racista, aquela coisa toda. Primeira Copa do Mundo, que o Brasil foi campeão, você tinha Djalma Santos negro, Didi negro, Pelé negro, Garrincha índio. Ali já mudou muitas coisas, porque a elite se deu conta do seguinte: olha, quem trouxe o campeonato para nós foram 4 negros. E um índio lá que acabou de perna torta, né? E assim, que era o Garrincha, né? Depois de Jairzinho e tudo, houve aqui. Nós temos que gostar dessas pessoas, que não pode dizer que o negro não presta, que o negro é safado, porque eles mesmos foram, né? E vários. Por exemplo, nós temos hoje um candidato a presidente da República, negro, né, oriundo lá das Minas Gerais, sempre as Minas Gerais. Eu sou paraibano, mas eu lamento muito que eu não tenha nascido em Minas, eu gostaria de ter sido mineiro. Você é mineiro? Eu sou paulista, adotado. mas mineiro adotado, quer dizer, paulimineiro. Eu vou mais além, paulimineiro, porque é mais ou menos isso. Mas é aquela história, realmente Minas Gerais é um estado à parte. Você vê só o caso de Joaquim Barbosa e de Marina, né? Dois negros que saem lá da base social, né? E galgaram suas posições. Se Joaquim, hoje, em maio,
ele fala assim, semana que vem, eu sou candidato à presidência da República. Ele é? Ele não é ainda. Mas ele ontem apareceu com 12% na pesquisa. Sei. Se ele falar que é candidato, Fernando, e se colocar como candidato, é imbatível. É imbatível. E seria o primeiro presidente negro do Brasil. Exatamente. É imbatível. É imbatível. Você acha que ele consegue ultrapassar essa onda Bolsonaro? Não tem comparação. É um intelectual, fala 5, 6 idiomas. É um homem de moral e de bar. Ele tem um problema aí de confusão em família dele, mas eu acho que não ultrapassa o limite da fofoca ali da Candinha. Então, ele, hoje, candidato, de fato, ele muda esse processo eleitoral todo e ele tem uma coisa de boa. Ele se candidata e já avisa que não é candidato à reeleição. Ele já quebra essa cadeia de ter que ficar no poder. Agora, essa indecisão dele é porque ele é indeciso mesmo ou é chato? Eu tenho para mim que é uma estratégia dele com a equipe dele para que ele não tenha de pronto de estar falando sobre projetos iniciais e acontecer esse desgaste de que você, por exemplo, ele pode ser pego calcanhar de Aquiles sobre determinada pergunta. Então é melhor que ele deixe acontecer o processo de maio e junho com as convenções, tá certo? E quando acontecer a convenção... Agora, a curiosidade, já que você tocou num outro assunto, a gente está a 5 minutos de terminar, mas só para não perder o viés, né? O PT, como é que se comporta? No caso da ausência do Lula, vai ter candidato próprio? Apoiaria o Joaquim Barbosa, que é do PSB? Não, de jeito nenhum. Não. Joaquim Barbosa... Apoiaria Marina? Eu tenho para mim que ele... Ciro Gomes? Primeiramente é o seguinte, o PT está fora. Está fora. Está fora. No consciente popular... Nem vai marcar presença. Ele é um partido do mal hoje. Ele tem 20, 25% que vão votar nele, mas não passa daquilo ali. Porque eles tiveram pão no queijo na mão. Tá certo? Infelizmente. Porque é o seguinte, o presidente Lula, ele tem suas contas bancárias, tanto quanto tem Aécio Neves e Serra, comprovadamente nas relações. Só que o presidente Lula é nordestino e pobre, foi pobre. Os outros da elite têm seus advogados, têm o seu componente nos tribunais de justiça, vão ficar soltos. Corrupto igual o Lula, teve o Aécio e o Serra, estão aí tranquilos. Então, o fato é o seguinte, o PT está marcado para morrer. Eles têm que se recuar, qualquer partido tem que fazer isso. O Brizola, aconteceu com o Brizola isso. E o Brizola não foi por corrupção. O Brizola, ele resolveu apoiar o Collor, naquela reta final do Collor, ele se abraçou com o Collor, porque ele queria atacar o Roberto Marinho. Isso. Ele nunca mais foi o Brizola. Ele perdeu a eleição para presidente, perdeu... Foi um erro estratégico. Estratégico. Ninguém entendeu aquilo ali. Brizola, deixa o Collor brigar com o Roberto Marinho, fica na sua. Ele foi... Não, o Collor está certo, aquela coisa. Ele ficou sozinho, falando sozinho. O Collor foi obrigado a renunciar, depois foi cassado. E Brizola ficou com a marca com a marca de quem apoiou um e nunca mais teve voto. Nem... É verdade. Tá certo? Mestre Isaías, foi uma verdadeira aula, né? Valeu, quero agradecer a sua erudição, a sua percepção da vida, que é muito importante. E se Deus quiser, teremos outras vezes com você aqui, né? Dependendo aí da sua disponibilidade de horário, ok? Um grande abraço para você, muito obrigado. Então, relembrando a vocês, o programa hoje ficou diferente, não teve a oração, não teve a abertura, por motivos óbvios, porque até agora, eu estou observando lá na tela, está dizendo que no nosso Wi-Fi não foi possível conectar a rede que é a NET. E eu não sei o que está havendo, provavelmente deve ter havido batida em algum poste, em algum lugar aí, que fez com que não tivéssemos a rede normal, a rede de Wi-Fi. Razão pela qual eu então estou fazendo isso com o meu celular pessoal, para que não falte o programa. Mais uma vez, quero mandar um abraço e pedir desculpas aos nossos outros 2 convidados. O Isaías, ainda bem que veio, o Isaías já estava no meio do caminho, e amigo como é, ele chegou a tempo. Mas os outros 2, que eram o Dr. Rubens Teixeira, que são, né, Dr. Rubens Teixeira, e na verdade também Mestre Manuel Dionísio, eu tive a oportunidade de ligar para a casa deles e dizer, olha, parece
que não vai voltar à internet. E não tinha certeza de que através do celular, embora seja um celular de boa qualidade, de alta qualidade, que o programa ficaria no ar como de fato ficou. Então isso aqui é importante. E para terminar, então, vamos ao caos do rádio. Olha, minha gente, nos idos de 1976, eu entrei para a Rádio Globo, Sistema Globo de Rádio. E logo que entrei, eu fazia um noticiário com o Antônio Carlos Bianchini, que brevemente estará aqui conosco, um abraço do Bianchini, um dos maiores locutores que o Brasil tem. Né? A gente fazia um noticiário chamado O Seu Redator-Chefe. E eu chegava na rádio por volta de 11 horas e havia uma figura muito simpática, que era o diretor de redação, que na época a gente chamava de secretário de redação. E eu vou preservar o nome, porque ele já se foi, está com o Papai do Céu, vale apenas a história. E o sonho desse senhor, eu era um menino, não tão menino, mas com meus 29, 30 anos mais ou menos, o sonho dele, e uma câmera que fosse, na verdade, uma câmera de áudio e vídeo, que pudesse gravar. Deixa eu explicar para vocês uma coisa que eu conheço bem, um pouco dessa área. O áudio e vídeo, o som direto, não é tão bom quanto o som que é dublado. Hoje não, a qualidade. Naquela época, você fazia os filmes e muitas das vezes dublava para dar melhor qualidade. Mas ele, coitado, tinha pouco dinheiro, ele comprou uma